faço parte aqui do Petrobol. Meu nome é Júlia, também sou parte do IN, então eu tô hoje aqui fazendo 2 papéis. E é isso, né, Maria? Acho que a gente já pode começar a apresentação, que acho que fica melhor, né, pra gente ir seguindo. Isso. Compartilhar minha tela, então. Tá aparecendo já. Perfeito. Bom, então a gente está trazendo aqui hoje o Petrobol. E é isso, Maria. Pode começar. Tá, vamos lá. Mais uma vez, eu sou Maria Pedrosa. Eu entrei na UF, falando um pouquinho da minha trajetória até aqui, eu entrei na UF em 2017 para engenharia de petróleo. E ainda em 2017, eu estava aqui no meu segundo período, no finalzinho do ano já, eu entrei para o Petrobol. Entrei bem lá embaixo, bem, vamos ver qual é a dessa competição. E aí, em 2018, tomei gosto pelo Petrobol, cheguei a competir já no início de 2018, em maio, se não me engano. E com a mudança de time, eu acabei virando já capitã do time e estamos aí até hoje, né? E também em 2018 eu entrei para o Petropet, que eu estou me despedindo já esse ano, no próximo mês. 2019, durante o ano de 2019 todo, eu obtive uma graduação no minor de empreendedorismo e inovação da UF. 2020, eu fui fazer intercâmbio na Montana Universität, na Áustria. Voltei agora em 2021, ainda nesse cenário de pandemia. E atualmente, além de fazer parte do Petrobol, eu sou estagiária de perfuração na Schlumberger. Tem 2 meses, vai fazer 3 meses daqui a pouco. Bom, aí falando um pouquinho de mim, diferentemente da Maria, que já tá aí com essa trajetória já há um tempinho dentro do time, eu ingressei na UF no ano passado, 2020, e também em engenharia de petróleo, né, assim como a Maria. E no próprio primeiro semestre, quando a gente pôde começar ele, eu ingressei no WIN, Núcleo, que tá aqui hoje, proporcionando esse evento, e também ingressei no PET, no Petropet, assim como a Maria. No início desse ano, eu tava conversando com a Maria, né, sobre assuntos aleatórios do nosso cotidiano, e ela me fez o convite para entrar no time. Eu já conhecia, achava muito interessante, mas realmente não tinha aquela visão do que ia ser, de como que ia ser participar. E, enfim, eu também não sabia se eu ia ser útil, né? Porque a gente fica com aquele pé atrás, né? Tipo, tão início na faculdade, fazer parte de algo que você vê que é meio grande, né? Que envolve tanta coisa, enfim. Também nesse ano, eu iniciei um projeto de engenharia de petróleo em laboratório, construção de aparato relacionado aí a, enfim, várias coisas aí desse meio, extensão superficial, essas coisas. E agora, nesse início tamémzinho de ano, entrei no time de preparação da PetroUF, no time de conteúdo, que vai rolar agora, né, na semana que vem. E também proporcionei uma monitoria, virei monitora da turma de introdução à engenharia. E foi bastante interessante. E agora a gente vai ver, né, o que vai acontecer daí em diante, só Deus sabe. Bom, mas então tá, né, o que é Petrobol? Eu acho que para quem tá ali naquele meio ali de engenharia de petróleo dentro da UF, talvez até já tenha tido contato com o que seja essa equipe, mas para quem só ouve falar assim, às vezes fica meio estranho, né? Como assim um time de competição em engenharia de petróleo? O que vocês fazem? Né? Que coisa esquisita. Mas o Petrobol, ele é uma competição de nível global. Ele é de nível internacional, né? Ele reúne centenas de capítulos estudantis, centenas de universidades que buscam fazer essa competição, que é nada mais do que um jogo de perguntas e respostas, pode-se dizer assim, sobre o universo, que envolve não só a engenharia de petróleo, mas o ramo de energia e tudo mais. O Petrobol ele não vai além do técnico, né? Mais do que você saber aspectos e temas da indústria. Vai também sobre história, geopolítica e a própria instituição, né? O próprio Petrobol, o próprio SPE. Então você também trata muito do não técnico dentro dele. Então acaba que fica um jogo bastante dinâmico, porque envolve muitas áreas. Mas como é que é esse jogo, né? Como eu já disse, se trata de perguntas e respostas, então existem times. Mas as etapas, né, de como ele funciona, seria basicamente assim. Ele começa em esferas nacionais, que são chamadas os Petrogames.
E nessas esferas, né, todas as universidades do país em questão que tenham vontade ali de participar, e também que tenham universidade suficiente para participar, né, fazem a sua inscrição e o jogo acontece. Nessa fase, eu sempre esqueço quantos passam, eu acredito que são 3. Posso estar errada. Em tese são 2, 2. mas o primeiro colocado da etapa regional já se classifica automaticamente para a próxima. Então, como sempre tem algum... 99% das vezes a gente tem um time brasileiro como primeiro colocado da regional, acabam passando 3 times do Brasil. Perfeito. Bem melhor explicado. Enfim, é aquele negócio, né, gente? A experiência propõe isso. Aí depois, passando então dessa etapa nacional, que são os Petrogames, aí sim nós vamos para as regionais. As regionais são divididas nas macro-regiões do mundo, dá para falar assim. A regional que envolve o Brasil é o Brasil, a América do Sul como um todo, a América Central e o Caribe. Também, se eu estiver errada, Maria, você vai sempre cortando aí Tá certinha, tá certo. e dando aquele complemento. Mas aí, basicamente, nessa etapa, aí sim tem os jogos, é uma etapa já um pouco mais formal, né? Acaba que, porque você já está envolvendo aí com outros países, né? Outras culturas, outras regiões, então acaba que fica assim uma coisa mais tensa. E a partir dali, os quase... Oi? É um pouco mais pomposo. Pomposo, acho que é isso, acho que é uma melhor palavra. E a partir dali, aí sim, os classificados vão para a Championship, que é o Mundial. Isso. E são, Julinha, são 5 times de cada região que são classificados. Ó, te cortei na hora certa. Eu ia falar exatamente errado. Mas, enfim. Aí dali, 5 times dessa etapa passam para o Mundial. E nele, já envolve todos os capítulos, né, todas as universidades que se inscreveram no mundo e se classificaram. E dali, a gente tem sim o nosso grande campeão aí desse ano. É bom falar isso, né, que é uma etapa. Os jogos acontecem anualmente, né? Isso. Só mais uma coisa, Júlia. Que agora a gente está no modelo virtual, mas quando é no presencial, essa etapa mundial, ela é realizada junto da conferência anual, a ATC, da SPE. Então, além de ser o Petrobowl, tem um contato bizarro com toda a indústria, porque tem muita coisa importante acontecendo na mesma semana e junta tudo numa grande festa, digamos assim, também. Eu acho que é muito sobre isso, né? Uma confraternização bizarra. Para pensar que tem pessoas em diferentes fusos, em diferentes locais, tudo ali voltado e, tipo, todo mundo no mesmo foco. Então, é muito interessante. E eu acho que é até gratificante, assim, fazer parte de tudo isso. Posso passar então, Maria? Pode, tá liberada, tá liberada. Obrigada. Bom, mas então tá, né? Como que funciona o jogo? O jogo, como eu disse, as perguntas e respostas, tem 2 times. Os times têm 4 participantes e cada time tem também direito a levar um suplente, né, um reserva, que pode ser trocado durante as partidas, nunca no meio delas. E o jogo funciona com um tipo buzzer. Você tem uma pergunta direcionada a ambos os times ao mesmo tempo. E quem aciona, né, quem tem o intuito de resposta mais rápido tem direito de responder essa pergunta. E estando correta, ponto, estando errada, boa sorte. E é aquilo, né? Depois você digere. E basicamente o jogo vai fluindo dessa forma até chegar ao fim das perguntas e a pontuação geral indica ali quem foi o vencedor, né, ou o perdedor. Isso é mais uma dinâmica presencial. No virtual foi um pouco diferente, que aconteceu nesse ano. A gente já teve um sistema que foi por base num software. Eu acho que isso perdeu um pouco da dinâmica do jogo. Acho que a Maria pode falar isso muito melhor que eu, porque eu nunca participei de um presencial. Mas eu acho que perdeu um pouco daquela emoção de você saber o que está acontecendo, porque virou um jogo muito mais individual, né? Você só soube o que acontecia. Júlia, seu e-mail brotou aí. Já fechei. Tá. Ai, meu Deus. De novo. Acontece. Tá, agora acho que não vai rolar mais não. Acaba que, assim, a gente perdeu muito daquele contato, né, que a Maria tá falando, né, daquela grande confraternização, isso meio que sumiu, acabou, e ficou uma coisa mais individual, até mais monótona, porque no software a gente trabalhava sozinho, cada um respondendo as suas questões no seu tempo, e depois
tudo aquilo era compilado, né? Os juízes recebiam ali aquela database, assim, né? De como cada jogador tinha desempenhado. E quem tinha sido mais rápido, eles iam depois corrigindo essas questões com todo mundo ali, né? Naquele ao vivo que tava rolando, né? Naquela live. E ia tendo resultado, né? Ainda era bem tenso, mas eu acredito que se perdeu muito do jogo em si, né? Da dinâmica. Tudo certo, Maria? Certo. Ah, não, você falou só um pequeno detalhe. No presencial não é por bloco de questões, ele é por tempo, então a gente tem partidas de acordo com a importância da partida. Se é um jogo normal, mas não sei qual é o nome certo que a gente pode falar, são 6 ou 8 minutos. Aí quando vai para a semifinal, aí já vai mudando. 2 rounds de 8 minutos, final 2 rounds de 10 minutos. E aí vai lendo até acabar o tempo. Já no online, aí sim, você tinha... Porque no online você pode acabar indo mais rápido ou mais devagar que os outros. Então, você tem um bloco de perguntas, também vai depender do tempo. E vamos supor que seja um bloco de 20 perguntas para 5 minutos. Então, ou você vai até o final dos 5 minutos e vai responder a quantidade de perguntas que der tempo, ou você vai responder as 20 perguntas em menos de 5 minutos, se você for muito bom, muito rápido. Mas é literalmente isso, né? E no virtual também, eu acho que é interessante falar que também teve isso, né? Teve essa variedade aí de como o jogo funcionava, né? Quando ia para uma semi, quando tava mais pro fim, funcionava também diferente. O número de questões aumentava e eram rounds, né? Tipo, antes era somente uma etapa eliminatória. Mas é isso. E hoje, né, o time que a gente tem na UF, que tá aí representando ela nas competições, se compõe por 6 pessoas. A gente se divide internamente ali, né, com diversas dinâmicas para saber o que cada um vai estudar, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai treinar, literalmente, né, para esse tipo de competição. Acaba que todo mundo se ajuda muito, porque a gente tem encontros semanais, então a gente está sempre ali trabalhando junto, né, então cada um tem um pouquinho de conhecimento de alguma coisa. E são essas 6 pessoas, né, tem a Maria, tem eu, também tem a Duda, o Yuri, o Vinícius, o Bruno, devem até estar por aí. Mas, enfim, o nosso time hoje é um time muito unido. Então, a gente consegue não só trabalhar para conseguir bons resultados, mas também para construir algo além disso. E eu acho que é isso que levou a gente tão longe, né, na competição desse ano, por ser um time tão recente. Eu acho que essa união fez toda a diferença. Verdade. Falou bonito. Falei bonito? Falou Emocionada. Aham. Tô falando pra minha equipe. Mas então tá. Tá. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho com vocês. Acho que falar a minha trajetória na UF é falar muito da trajetória do Petrobol, porque eu sempre tive muito atrelada a isso. O time, na verdade, foi criado em 2011, e aí em 2016 eu ainda não tinha entrado, mas o pessoal mandou bem, eles foram campeões de Petrogames, foram para a etapa regional em Buenos Aires, ficaram... Ai, não lembro a colocação. Marcos, se você tiver aí, manda no chat qual foi a colocação. E chegaram... Tá, tudo bem. E chegaram em San Antonio, no Texas, para competir no Mundial. Também não lembro a colocação, gente. Eu sou horrível para lembrar alguns fatos. Mas aí em 2017, Ah, não, 2016, eu fiz uma grande confusão. 2016 não foi esse. 2017 que eles chegaram lá no topo. Eles ficaram em quinto lugar no regional e top 16 no Mundial. Depois disso eu entrei. Falei assim, vou na onda dessas. Assim, o Marco ainda não era careca, ele era louro. Tá, e aí em 2018, na verdade, não tá nem aí, mas 2018 foi a minha primeira competição. O time estava num processo de mudança, de reestruturação, então a gente não obteve os resultados que a gente queria, a gente não avançou para a etapa regional, mas já foi uma experiência muito válida. Eu lembro que foi a minha primeira competição, eu bati 2 questões, eu errei as 2, e foi incrível para mim, eu estava me sentindo parte do time. Mas aí já em 2019,
A gente teve a primeira etapa, o primeiro Petrogames de 2019, e a gente terminou em terceiro lugar. A gente se classificou para a Bolívia, que foi onde teve a regional de 2019, e lá na Bolívia a gente ficou no top 10. E aí, ainda em 2019, na segunda metade de 2019, a gente teve outro Petrogames para classificar para a temporada de 2020. Aí, já no segundo Petrogames de 2019, a gente ficou em quarto lugar. E aí, nessa, a gente se classificou para a regional, que teria acontecido na Colômbia. Mas aí veio o coronavírus, veio tudo e acabou mudando para o virtual. E aí, no virtual, eu não lembro o que a gente ficou, mas a gente não se deu muito bem, não, dessa vez. Sendo muito sincera, não vou ficar maquiando nada aqui. Aí, em 2021, a gente voltou, quando o Petrogames também voltou. Nós ficamos em terceiro lugar de novo, nos classificamos para o regional. E desde que eu passei a fazer parte do Petrobol, do time do Petrobol, da UF, foi a melhor colocação que a gente teve num regional. A gente ficou em sexto lugar. Foi um jogo disputadíssimo pela última vaga para ir para o Mundial. E foi muito engraçado, até porque, como era semifinal, não, era final para disputar o quinto lugar, perdão. O jogo tinha 2 rounds, a gente ganhou o primeiro, até com um pouco de folga, e a gente se atrapalhou um pouco para ir para o segundo, e o time argentino conseguiu dar aquela virada no jogo e pegou a vaga. Mas eles realmente eram muito bons, foi uma oportunidade muito boa. A gente jogou com times excelentes, e foi muito legal porque o nosso time era muito novo. A gente tinha se reunido, tinha juntado o time novo no iníciozinho de 2021, no início desse ano, foi todo esse ano, na verdade. Uhum. E todo mundo muito calouro, menos eu, Yuri e Vinícius. A gente já estava mais cascudo de faculdade, e eu mais cascuda de Petrobol. Mas Duda, Júlia, já estavam ali meio... Já coloquei elas para encararem o desafio de cara e mandaram bem as duas. E agora, para 2022, a gente segue estudando, segue de olho aí no pessoal da UF, quem seriam futuros talentos. E eu acho legal que... Só fazer um outro comentário, que eu entrei muito cedo no time. Eu entrei... Que nem a Júlia entrou, que nem a Duda entrou. O Yuri também entrou, mas ele precisou se afastar durante um tempo. Eu estava no segundo período. Ainda nem sabia o que era petróleo direito. Estava lá fazendo cálculo, fazendo física. E eu sempre acabei tendo um contato muito grande com os aspectos técnicos, por causa dos treinos. Então, durante as aulas da faculdade, era muito legal, porque eu começava a fazer associações, e essas associações iam além do que o professor estava falando. Às vezes, eu ficava, isso a gente viu no Petrobol, isso é uma questão minha. E, às vezes, para entender alguma coisa na aula, ficava mais fácil. Sempre me deu uma motivação extra para ir aí na faculdade. Acho que a gente vai falar disso mais na frente, mas eu me precipitei aqui. Vai surgir, vai ter oportunidade. Então, falando um pouquinho das habilidades que a gente adquire nesse caminho, a principal delas é o inglês, porque é tudo em inglês, até no Petrogames, que é a etapa brasileira, e até para você conversar no Petrogames com algum oficial, alguma coisa assim, é tudo em inglês. E não é aquela assim, eu preciso ter o melhor inglês do mundo para entrar para o time. Não. A gente desenvolve muito inglês dentro do time. Eu já vi casos de gente que estava até insegura de entrar, porque me falou, Maria, não estou muito seguro, não sei se vai dar certo. Eu falei assim, não, entra, vamos ver no que vai dar. E deu super certo. A gente desenvolve muito trabalho em equipe, porque é muito na confiança, tanto no presencial quanto no online. No presencial, você até tem mais noção de se o seu colega vai responder a questão ou não. Você fica ali de rabo de olho, vê se ele vai. E se ele não bateu, você vai e bate. Mas no online é muita confiança mesmo, porque você não sabe se outra pessoa bateu. Você sabe que, por exemplo, caiu uma questão da matéria do Vini. E eu falo assim, essa questão é do Vini, mas será que ele bateu? Mas o Vini é nosso campeãozinho, ele bateu tudo, mandou muito bem.
Então, realmente, eu percebi muito essa questão da confiança no trabalho em equipe, no online, principalmente. A gente tem que ter muita disciplina, porque a gente não recebe bolsa, que nem alguns projetos da UF. É realmente ser nerd, sentar e ficar estudando, ler livros enormes, mais de uma vez, mais de um livro, ficar se encontrando, já sair da faculdade 10 horas da noite numa sexta-feira. É realmente você se dedicar. E só dura no Petrobol quem acaba gostando mesmo do que faz. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque a gente se diverte bastante nos treinos. A gente dá umas descontraídas também. Pode passar, Julinha. Se quiser falar alguma coisa, pode Porque falar. Estou aqui Maria, falando você representa com muita desabestada. perfeição, entendeu? Mas acho que você falou uma coisa muito importante. Eu acho que as pessoas têm muito medo de um ambiente de competição. Eu acho que é bom ter, porque senão você se perde. Mas, assim, é aquilo que você falou é sobre saber equilibrar. E disciplina é isso, né? Disciplina é equilíbrio. Então, enfim, vai lá. Como eu já falei muito logo quando eu estava no slide da trajetória, a gente adquire muito conhecimento mesmo. Às vezes a gente adquire até alguns conhecimentos aleatórios. Então é ótimo quando você está naquela conversa de bar e você vira e fala assim, pô, eu sabia que isso aqui... Todo mundo te olha meio estranho, mas depois dá tudo certo. Mas foi muito do que eu falei. A gente estuda muito além do que é ensinado na sala de aula. Isso ajuda muito dentro de estágio também. Porque a gente cai em perguntas muito técnicas mesmo, às vezes. Porque até muita gente está elaborando as questões que vão cair no Petrobol. Então, a gente tem que se preparar de todas as formas possíveis. O networking é uma coisa muito importante, realmente. Como a Júlia já falou, eu já comentei, a gente conhece pessoal de todas as faculdades. Eu tenho contato com gente das faculdades mais diferentes. E não é só o networking profissional, assim por dizer, porque isso realmente é muito importante, é muito valioso, a gente adquire muito, mas um networking dentro da faculdade. Eu fiz muitos amigos no Petrobol, e eu digo que, acho que eu posso dizer que os melhores amigos que eu fiz na faculdade foram no Petrobol, muitos estão aí até hoje, gente que já passou pelo time, não está mais. E é realmente muito isso. Os times acabam ficando muito unidos. Isso é uma coisa que eu reparei pelos vários times que eu passei dentro da UF. E eu acho isso muito legal. Eu acho que isso é o aspecto que eu mais gosto. É realmente meu preferido. E uma outra habilidade, dentre muitas que a gente tem, para desenvolver, a gente tem interdisciplinaridade. Ups, saiu com um errinho ali de digitação, mas tudo bem. Falha minha. A gente acaba não aprendendo só uma matéria, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada matéria, mesmo que não seja aquela matéria que você sentou para estudar. A gente aprende muito durante os jogos, assistindo os outros jogos, e realmente é uma troca muito grande. Eu acho que o networking interno às vezes é muito desvalorizado, sendo que ele às vezes pode ser um dos mais potentes, assim, que vai te levar para mais longe. Mas é isso. Esses são os nossos contatos. Caso vocês tenham dúvidas, queiram ainda perguntar, enfim, queiram simplesmente conversar mais, tirar alguma coisa que vocês queiram. Não ficou muito claro sobre o time. Óbvio que aqui o canal tá aberto, mas acho que um contato mais formal é sempre bom. Vocês podem perguntar aqui também. Acho que vai ter um horário aí para vocês perguntarem. E é isso, né? A nossa parte, por enquanto, é isso. Eu acho que foi. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. E assim, dando um leve pitaco como telespectadora de Petrobol, assim, pela SPE, a gente acaba conhecendo um pouco mais, né, seguindo a página. E assim, é muito legal de ver. Então, fazendo o merchan, assistam quando consigam, fiquem ligados nas redes, porque é sempre muito legal de ver tanto a UF sendo representada, mas também todos os conhecimentos que você já consegue assistindo o negócio. Você vê o quanto elas conseguem um super conhecimento de petróleo e afins participando do time,
ainda assim, como telespectador, você consegue saber bastante, e é muito interessante toda a dinâmica, saber de muitos países sobre isso. Então, fica o convite, além disso, e eu queria agradecer, Maria e Júlia, pela apresentação. Agora a gente vai partir um leve de frente com a Gabi para fazer umas perguntinhas, saber um pouco mais sobre o Petrobol, sobre vocês e uma visão no geral. Só, Júlia, se puder parar de compartilhar. É verdade, eu até esqueci. De Foi. boa. Então, assim, minha primeira pergunta, acho que une mais um propósito do WIN, né? É um pouco sobre como é que é a percepção de vocês sobre a participação feminina nas equipes, tanto agora quanto ao longo dos anos. E como vocês veem esse desafio, né, de ser uma mulher nesses espaços? Acho que eu tô há mais tempo, tive mais vivência disso. O time da UF sempre foi um time, pelo menos, equilibrado, desde que eu entrei. Quando eu entrei, nós éramos 3, aí caiu para 2, aí manteve 2, e agora voltamos para 3. Então, mas é muito bom ver isso dentro do time da UF, porque nos outros times eu sinceramente não vejo tanto. Óbvio que algum time vai assim, vai ter mais meninas que o outro time, mas no geral a gente vê muito mais meninos. Não é uma participação tanto assim. Eu acho tão importante ter esse crescimento, tanto pela nossa visibilidade, e muito porque, assim, é bom já ter uma presença feminina nos times, porque isso vai incentivar outras meninas a entrarem, não ficarem, não intimidadas, mas com vergonha de entrarem num time que só tem meninos. Eu acho que isso, às vezes, acaba afastando. Então, é importante ver esse crescimento que está tendo e que cresça mais e mais. Acho que não é nem só sobre afastar, né, Maria? Acho que mesmo dentro você se sente mais inibida, assim, um pouco com medo. Né? Porque, querendo ou não, essa questão enraizada atrapalha muito a nossa evolução. Com certeza, gente. Vocês estão até abraçando o propósito do WIN, então é ótimo. Tudo casou Tô aqui, tendo, né, Gabi? perfeito. Tem que fazer alguma coisa Nem foi parecida. combinado. Muito bom. Eu vou então seguir para a próxima pergunta. Acho que vocês comentaram um pouco sobre isso, mas vou falar de uma maneira mais direta. Mas como o Petrobol influenciou vocês no aprendizado sobre toda a indústria de óleo e gás, tanto dentro e fora da graduação, né? Eu acho que pensando no conhecimento dentro, né, da graduação, eu acho que eu posso falar muito disso, Maria também, óbvio, porque entrou muito cedo. Você ter esse contato prévio antes, muitas vezes, de ter o contato formal com aquela matéria, né, com aquele tema, é muito interessante. Você chega com uma base. E é o que a Maria falou, isso te permite não só ter mais facilidade, muitas vezes, com o assunto, mas também ir além. Eu acho que isso é um ponto muito fundamental, porque a gente às vezes se prende muito em fazer o básico, em fazer aquele negócio, né? Botar a mão para trabalhar e ir lá, no trabalho braçal. Mas eu acho que esse conhecimento, o Petrobras, te permite fazer conexões que você não faria. E isso é muito interessante. E também é aquilo, né? Mesmo que você não tenha tido aquele contato, vou estudar essa matéria, essa pergunta é minha, enfim, eu acho que mesmo assim você consegue ter aquela mente assim, tipo, eu já ouvi sobre isso. E essa sensação é muito boa. Às vezes você fica meio irritado, mas no geral, assim, dá pra falar que é algo bastante positivo. E Falando, pensando. Júlia, só te cortar um pouquinho, Oi, um segundo. vai. Esse de aprender um pouquinho das outras matérias, é até engraçado que dentro do time atual, eu e a Júlia, a gente acaba roubando as questões dos outros, porque a gente fica Tá cara do vergonha. jogo. Aí a gente vai aprendendo uma questão ali, uma questão ali. É aquilo, você escuta, A às gente vezes uma causa palavra que chama discórdia. atenção e vai. Maria é mestra nisso, rouba de todo mundo. É um inferno. Eu Ainda falo pra briga. eles, se não for eu quem roubar, vai ser outra pessoa. Então é melhor eles. Antes alguém do time, né? Pois é. Aquela para ficar esperta, né? Já nos treinos. É isso, lá é só assim, ó. Vai, 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 e só força. E eu acho que pensar no externo, né, em como o Petrobras influencia, né, na sua vida, assim, fora da graduação, é pensar muito sobre amadurecimento, eu acho.
a gente falou ali um pouco sobre questões assim que você desenvolve, né, habilidades que a gente propõe, mas eu acho que além disso você vê um contexto geral, tipo, o Petrobras te permite criar, amadurecer, tipo, tudo isso dentro de você, tipo, trazer para você uma visão meio diferente daquilo. Esse networking, ele promove você ter diferentes contatos, conhecer diferentes pessoas, então você acaba sabendo lidar com diferentes tipos de situações. Pressão, não preciso nem falar, né? Isso é óbvio no ambiente de competição. Mas mais ainda, ele te faz para os outros ter uma visão diferenciada. Você acaba sendo visto como uma pessoa de grande disciplina, um atleta, né, uma pessoa então que é uma capitã como a Maria. Nossa, imagina, para você ter um respeito de quem você tá levando, né, uma confiança de um time, é algo muito importante, né? Então, tipo, eu acho que você acaba sendo visto também de uma forma diferente. Isso favorece, então, para estágios, favorece para, enfim, futuros trabalhos que você venha fazer. E eu acho que, para mim, pelo menos, é um dos pontos de maior assim, relevância. Não, e além, você comentou um pouquinho de estágio, de estar em contato com outras pessoas. A gente está em contato direto com a indústria, com os profissionais da indústria lá dentro também. Então, acaba. Tem gente que é indicada para estágio, tem gente que consegue vaga de estágio. Então, realmente, vem os benefícios depois. Os profissionais formais, eles estão muito de olho naquilo ali, né? A gente falou, é um grande evento. Então, acaba que pessoas ficam marcadas. Tipo, duram dias, né, aquilo. Então, né, você acaba ficando ali conhecido. Justíssimo. E assim, até por eu quando conheci, né, mais o Petroboa, eu vi que é um projeto muito único, justamente por diferentes habilidades que vocês desenvolvem, vocês acabaram de citar. Então, realmente é algo muito enriquecedor para vocês de diversas formas. Conseguem ter esse amadurecimento que vocês falaram, como um espírito de equipe, com uma liderança, que é realmente dentro de um esporte qualquer, isso dentro também do esporte de vocês, junto com vários conhecimentos técnicos que enriquece como uma pessoa dentro da graduação. Então, realmente, é um conhecimento gigantesco de diversas formas. Mais uma vez pagando biscoito, mas enfim, é para isso que estamos aqui. Seguindo para a próxima, para um pouco mais diferente, quais são as principais vantagens e desvantagens, tanto no modelo presencial quanto do remoto, assim? E quais que vocês consideram melhor? Né? Por que vocês consideram melhor? Eu vou ser clubista, eu vou falar que eu defendo o presencial até o fim. Realmente, o grande benefício do online foi não parar o Petrobol durante a pandemia. E um benefício que eu vejo agregado ao online também é que alguns times que antes não conseguiam, talvez, viajar durante Petrogames para o Rio de Janeiro para poder competir, puderam participar. A gente teve bastante times participando do Petrogames online. Então, assim, aumenta as possibilidades de participação. E um pequeno benefício do online é que a gente vê quais são as respostas que a gente erra, tipo, vê qual é a resposta certa do que a gente errou. No presencial, a gente não sabe disso. A gente só sabe, errou e vamos para a próxima. Mas isso é legal, porque você tem uma noção de quão longe você chutou a bola do gol. Quão distante. Mas o bom do presencial é muito essa... Eu gosto muito da adrenalina do presencial. Realmente, eu acho que é o que eu mais gosto. O presencial tem um coffee break legal para dar aquela... Senão, não seria eu falando essencial. Disso. Eu adoro coffee breaks, todo mundo já sabe disso. Mas o presencial é muito legal, porque você tá ali com todo mundo, você vê o negócio acontecendo no momento, você vê o placar mudando e todo o dinamismo acontecendo, você vê um jogo virar por causa de 1 segundo. Isso já aconteceu em uma partida nossa, inclusive. No último segundo deu tempo de dar uma questão e o jogo realmente virar. E tem todo esporte, toda atividade, toda competição acaba sendo mais legal no presencial. Você tá com todo mundo, depois todo mundo acaba saindo e tem todo esse envolvimento. Eu acho que o virtual ele propõe a união mais fácil, mas ao mesmo tempo o presencial, a Maria aí consegue deixar quem não teve oportunidade com inveja, sabe? Ela sabe vender o peixe dela. Ela faz o peixe dela, né? Ela faz.
Justíssimo. Só falei a verdade. Especialmente sobre o coffee break, né? Sempre gostamos. Mas realmente, assim, só em faculdade a gente já observa como é que é essa diferença para o remoto, então nem imagino como deve, quem passou pelas duas experiências, né? Como deve ser diferente se adaptar, né? Tanto de uma planta para outra, também deve ser um desafio interno. Mas, falando inclusive de desafios, vem uma que serve também de reflexão para a gente, que é de quais formas vocês acreditam que a UF, né, como instituição, falando quanto professores, quanto alunos, ou quanto entidade UF mesmo, pode contribuir para o desenvolvimento da equipe estrutural, etc. Eu acho que quando você fala de qualquer time, você fala de torcida, né? É muito difícil você pensar num esporte e não pensar na mesma hora em apoio, em torcida. Então, eu acho que o primeiro ponto vem daí. Mas é muito difícil você torcer por algo que você não conhece. E o conhecer ali, às vezes, não dá pra gente ir lá descobrir uma coisa, sabe? Então também tem que ter o do time, né? Essa divulgação, óbvio e tudo mais. E eu acho que, pelo menos essa equipe de agora, eu pude ver isso acontecendo, sabe? Essa informação sendo passada, a gente fazendo questão que todo mundo que a gente pudesse conhecesse. Mas é também sobre a gente ter outros núcleozinhos ajudando isso, né? Favorecendo, principalmente aqueles que estão tão próximos. A gente vê o capítulo ajudando a gente, né? Criando ali uma página no site e tudo mais. E isso é muito interessante, sabe? Ver esse apoio entre instituições ligadas ali com o mesmo objetivo. E os alunos, obviamente, têm um impacto bizarro nisso. Eu posso falar isso porque temos um exemplo aqui do que aconteceu, dessa grande atitude, né? No Petro Games desse ano, a nossa torcida foi meio que recebeu um parabéns, né? Falaram que, pô, mandaram muito bem. Era praticamente unânime aquilo ali, então não tinha meio que dúvida, né, de que ia dar assim. E é muito bom ver isso porque a gente vê que existe esse apoio, né? Que a torcida existe. Era exatamente isso. Era Coração Azul, era UF, e por aí foi. Teve em todos os idiomas. Não, foi isso. Inclusive, nomes foram citados. Era uma torcida realmente de grande impacto. Mas falando mais sobre o aspecto agora institucional, eu acho que professores também têm um impacto grande no time. É bom ver quando existe esse interesse por parte deles também. A gente teve, acho que, uma experiência esse ano de ter professores vindo até a gente, querendo saber mais sobre o time, oferecendo ajuda, que querendo ou não, a gente está falando de uma equipe de alunos, né? E uma pessoa que já é graduada, pós-graduada, ela tá na indústria, né, principalmente, ela tem um conhecimento diferenciado do que a gente tá ali lidando, né? E ela pode ser um ponto diferencial na busca da nossa evolução e dos nossos resultados. Então, eu acredito que sejam os principais aspectos, assim, dividindo entre as áreas. E é aquilo, né? Eu acho que é uma constante evolução, tudo isso. É ir buscando cada vez mais seminário, o Petrobol. Você diz tudo, Júlia. E é muito de receber o apoio Incentiva também. das pessoas, tanto dos colegas, dos outros alunos, dos professores, como a gente recebeu, e é muito importante essa ajuda dos professores que a gente já teve, porque às vezes existem dúvidas que a gente não consegue sanar entre a gente só buscando, pesquisando. A gente aparece com umas dúvidas meio cabeludas, e às vezes a gente realmente precisa de uma voz um pouco mais sábia para guiar a gente. Perfeito, gente. Acabei caindo. Internet um pouquinho. Travou, Maike? Travei. Mas eu pesquei umas partes, assim, eu tô comentando em cima, gente, lutem. Mas o que eu vejo assim, de comentário é que dentro da universidade é muito um espírito coletivo, né? Então, acho que sempre tem espaço para cada um fazer um pouco da sua parte. E isso ajuda todo mundo a crescer. Então, assim, pensando, se eu posso ajudar o outro, outra pessoa também pode ajudar na equipe que a gente está fazendo, e é sempre gratificante quando o trabalho vai para frente e quando é reconhecido. Então, assim, é muito importante a gente também apoiar, e aqui é um canal, uma das formas disso, mas existem diversos outros, e cada um fazendo sua sementinha, né? Mas aqui partindo para a minha última pergunta, gente, falando aqui demais, enfim, um pouco mais apelativo para vocês, de qual o momento mais marcante
dentro das competições do Petrobol, como tudo, para cada uma, né? Vou deixar a Júlia começar, porque eu tenho que pensar um pouquinho. Tá. Não, eu tenho um portfólio menor, realmente. Mais fácil. Mas eu vou ser bem objetiva. Eu acho que o momento mais marcante foi o primeiro jogo. É aquilo, né? O nosso time não tinha, realmente. Eu falo acho que por todos. Eu já posso dizer isso por todos. Ninguém esperava chegar onde a gente chegou, óbvio que a gente queria. Mas aquela certeza de que a gente ia, a gente não tinha. A gente fez, óbvio, o nosso máximo, e eu acho que isso que obviamente trouxe os resultados, porque o nosso time era muito recente, né? Esse escopo desse time era muito recente. Então, viver tudo aquilo de forma tão intensa como foi, né? Treinar em pouquíssimos meses, tanto ter aquele primeiro contato, já ir treinando e ver aquele dia finalmente chegar, tipo, foi muito impactante, né? Óbvio que vem, então, aqueles imprevistos malucos. Aí eu quase choro pra Maria por causa do... Eu acho que um momento muito marcante para a Júlia deve ter sido quando eu quase fui até a casa dela arrancar a cabeça dela, porque ela não tinha um computador para participar na véspera do jogo. Mas foi isso mesmo. E aí eu mandei mensagem pra ela, perdão por estragar o time, deixar o time na mão. Tadinha, ela tava chorando. Foi horrível, Não, poxa, calma. sua estreia, Vai se dar você tudo faz um negócio certo. desse. E deu tudo Não, certo. terrorizante, terrorizante. Mas a Maria e o Yuri aí, como bons veteranos de time, líderes, souberam acalmar e aí me possibilitaram pensar pra resolver a minha situação. Então, eu acho que tudo isso, né, toda essa emoção, toda essa intensidade fez aquele momento ser muito marcante. E, não tem outro, assim, não tem como falar de outra coisa, sabe? Óbvio que os outros foram surgindo e foi sendo cada vez melhor, assim, mas a primeira vez eu acho que é aquilo, né? A gente nunca esquece. Eu acho que, pra mim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não tenho um momento mais especial pra mim. Eu vejo muito como um quebra-cabeça especial de vários momentos muito especiais. Eu acho que vai desde a primeira vez que você bate uma questão e acerta e assim, desce aquela adrenalina em você na hora e você fala assim, caraca, tô no jogo, tô on. Até quando você erra por alguma bobeira, já troquei um número com outro e isso alterou o resultado da partida. Mas é muito manter a cabeça erguida. Mas acho que o que eu mais gosto é reparar, pelo menos eu acabo reparando a minha própria evolução de uma competição para outra. Eu falei que na minha primeira eu bati 2 questões e errei as 2. E aí na segunda já bati algumas, acertei algumas, errei menos. E você vê o quanto você está progredindo e fala assim, caraca, realmente está fazendo algum efeito. Não é só a faculdade que está me fazendo aprender. Realmente tô evoluindo. Mas tem um momento, acho que tem até gente que viveu esse momento que está aí. Ele é um pouquinho inusitado. A gente estava na Bolívia, na regional. Foi uma das partidas e perguntaram qual era o patrocinador. E eu, com muita certeza, eu bati e falei assim, cara, eu sei, vou responder. E na hora me deu um branco. Eu falei assim, gente, eu não lembro. Eu acabei soltando um pi lá no microfone, bem sem querer. Todo mundo rindo, diretor lá, e eu, ai meu Deus, desculpa. E aí dei uma desistida da questão. Quem quiser o spoiler tá no chat. E depois, quando acabou a partida, a gente tem um bloquinho de papel na nossa mesa no presencial, até porque caem questões de cálculo, tem que ter uma calculadora. Depois eu fui anotar alguma coisa em outra questão, eu olhei a caneta era do patrocinador, e eu, assim, um ponto perdido à toa. E isso me marca até hoje, porque a gente riu muito disso depois, mas é só um acontecimento. É aquilo, né? Você acha que eu ver essas histórias acalmam? Não, elas pioram a situação. Imagino. Eu me identifico, entende? Me identifico super. Então... Não, a gente já teve no online, o jogo da Duda não ia por nada, o meu software não abria na hora. É muito você tentar não se desesperar, gerenciar a crise. Aí, para quem é do PET, tá aí, assistiu a minha capacitação. E lidar ali na hora. É muita pressão, é muito pensamento rápido, mas acho que esses foram os meus
são os meus highlights do Petrobol. Perfeito, gente. Assim, cada um marca de uma forma e não necessariamente é um momento bom, é um momento que fica em você, que te traz mais lembranças, assim, de carinho, de certa forma. Até o pessoal viu do chat, eu lembrei, assim, que a gente estava assistindo, torcendo pro time. E um dos momentos, assim, que foi muito marcante de ter gostado de assistir foi a gente torcendo no chat do YouTube, colocando UF com um monte de corações. Fico assim, perdeu totalmente a linha da torcida. Foi muito engraçado, foi muito legal de todo mundo que tá lá. E conversando fora, tentando bater as outras torcidas. Gente Então, assim, banida. foi ótimo. Foi lindo. Foi um surtinho, É mas muito foi bom. ótimo. É um momento que marcou muito esse gostar, assim, de assistir a competição. Então, isso foi bem bacana. Quem tava ali no chat já mandaram ali, Renata mandou os coraçãozinhos azul, coraçãozinho azul, muito bom. Mas é isso, gente. O De Frente com a Gabi acabou com parte, né? Aqui eu vou mais ver perguntas no chat, interagindo bastante. Isso é muito legal. Acho que tem bastante gente que tá no Petrobol, que já foi. Então, vai ser muito legal todas essas experiências. Vou primeiro trazer a pergunta da Raíssa, né? Se o Petrobol é só para quem faz engenharia de petróleo. Não, se você for até de história e quiser participar do Petrobol, você pode. Você só tem que ser membro filiado da SPE para você poder ser inscrito nos jogos. Mas não tem restrição. Perfeito. Então, aí a Raíssa. Fica aí. E tem aqui perguntas para as duas, né, no caso. Rapidinho, Primeiro, só comentando. claro. Tem mais de um time que é todo feito de alunos de engenharia de produção, engenharia mecânica, por serem de faculdades que não têm engenharia de petróleo. Verdade. Interessante. Não sabia dessa. Mas então, seguindo aqui para a pergunta da Bruna, acredito. Que tem duas perguntas, na verdade, mas vamos por partes. Primeiro, para Maria, como foi se organizar e ter que treinar com o time durante o período do seu intercâmbio? Nossa, foi uma loucura. Mas loucura de fuso horário. Mas o que acontece é que quando a gente entrava de férias, a gente já migrava para um treino online. A gente fazia, fosse por Skype, fosse por Meet, fosse por qualquer coisa. Porque o nosso time era muito, um morando em uma cidade, o outro está em outro estado. E aí, realmente, era o natural a se fazer, a manter o treino online. E ainda veio a pandemia, então todo mundo teve que ficar em casa. E acabou sendo uma válvula de escape para as nossas semanas, a gente ter aquele encontro semanal. E realmente o mais complicado era o fuso horário, porque no dia a dia, da mesma forma que eu parava para estudar na UF, entre uma aula e outra, no final do dia, para estudar para o Petrobol, depois de estudar para as minhas matérias, eu também estudava lá fora. Claro que quando você está no intercâmbio, você acaba tendo mais convites de coisas para fazer, você quer sair para explorar, você quer fazer outras coisas, mas com equilíbrio, o Petrobol é muito uma constância, não é você sentar na véspera de um treino, na véspera do jogo e falar assim, eu vou estudar 8 horas seguidas agora e eu vou engolir um livro inteiro agora, vou saber de cabo a rabo o livro. Isso não vai acontecer. Então é muito você estudar 15 minutos hoje, 30 minutos amanhã, 30 minutos, 30 minutos. Hoje eu tô com mais tempo, vou fazer 1 hora. E até foi muito legal no intercâmbio que o pessoal, que as minhas amigas acabaram se envolvendo também. A Ana tá aí, ela via meus surtos. A gente colocou outras pessoas para lerem, então foi muito envolvente também para todo mundo que acompanhou mais de perto. Perfeito. E assim, experiência, né, de participar com outro país, assim, deve ter sido uma loucura para conciliar, mas com certeza deu certo, tá aí a prova. E agora a pergunta para Ju. Como foi para você entrar no time tão cedo na faculdade, no sentido de estudar os conteúdos que você tinha um pouco ou nenhum contato ainda? Então, assim, a minha primeira reação foi surto. Eu falei, Maria, tá louca? O que você tá fazendo? Mas, assim, hoje é muito bom. Assim, eu até agradeço ela, assim, não só pelo incentivo, assim, ter, tipo, colocado minha cabeça no lugar, tipo, vai dar certo, mas também gratidão, assim, por real, acreditar, sabe, que, era possível e tudo mais, e podia dar certo.
Mas, assim, dá muito medo. Porque eu, pelo menos, quando entro numa equipe, eu não quero ser um fardo, né? Você não quer ser um peso, você não quer ser algo ali para prejudicar. E eu, por saber ali um pouquinho do que se tratava, de como era, né, o nível do que aquilo podia ser, dava medo, sim, eu ter que pensar em ter contato com assuntos ali, tipo, que eu nem sonhava em ver, eu tava no primeiro período. Então, é o que a Maria falou, não sabia nem que era petróleo, entende? Eu tava ali só assistindo, tipo, pensando em como passar em cálculo. E aí a Maria foi e falou: o que que você quer estudar? Tipo, o que que você gosta? E eu, como assim? Tipo, o que que existe? E aí eu lembro de falar pra ela: eu gosto muito da parte geológica e tal, geociências, de química, essas coisas. E foi pra ali que ela me mandou. E eu acho que isso também foi muito importante. Eu estar numa zona de algo, digamos assim, mais confortável. Óbvio, eu não tinha tido esse contato ainda formal com a matéria e tudo mais, mas já era algo que eu me interessava. E esse interesse foi fundamental para eu conseguir estudar as coisas com constância, como a Maria falou, e também ir naquele além, né? Ia fazendo as associações. Porque é muito sobre isso, tem muita coisa parecida. Então, você não é só você decorar. Eu acho que é muito mal interpretado, às vezes, esses jogos de perguntas e respostas. Porque não é isso. É literalmente você entender o que tá ali por trás. Só porque tem coisa que a gente decora, porque não tem como, mas a partir do momento que você começa a entender e fazer essas associações, tudo fica mais fácil. E aí depois, né, que eu fui ter o contato com a matéria, nossa, foi outra coisa. Assim, teve seus problemas, sabe? Mas foi melhor. Não, eu lembro que quando eu chamei a Júlia, ela realmente ficou muito assustada. Tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei nada. Eu falei assim, Júlia, eu sobrevivi, você vai sobreviver. E Isso foi realmente, fundamental. no início, eu decorava muitas questões. Era muito decoreba, porque eu ainda tinha vergonha de perguntar, era todo mundo muito veterano meu, mil semestres à minha frente. Uhum. Aos poucos eu fui tanto aprendendo como estudar, como me virar sozinha, e também fui perdendo um pouquinho a vergonha e passei a perturbar o pessoal para perguntar as coisas. Isso que a Maria falou foi algo muito importante. Tipo, ela me deu muita liberdade. E eu abusei. Óbvio. Vou aproveitar. Eu tinha dúvida, Maria, não estou entendendo nada, não sei por onde começar, como que eu estudo, o que que é isso? Como que eu leio? Como é que eu crio uma pergunta? Como assim? Pra mim era uma coisa muito louca, né? E, sei lá, óbvio, eu abusei da capacidade de memória no primeiro momento, mas é legal ver a evolução, né? De como tudo vai fazendo sentido depois. Olha, perfeito. Assim, acho que é muito esse espaço de carinho. E assim, eu não sei se eu estou deduzindo isso, mas vou lançar aqui também. Dá para ver que em vocês também tem essa percepção de como o Petrobras ajudou até a gostar mais da faculdade, se identificar Uhum, talvez um pouco mais com o com curso. certeza. Isso deu para Total. perceber isso. Então, também é um aspecto muito legal de trazendo experiência assim, no time. E aí o Yuri complementou a pergunta da Bruna para a Júlia, como foi entrar no time durante o EAD, né? Tipo, sem conhecer as pessoas presencialmente. Então, assim, eu acho que é o que eu ia falar, tipo, na hora que a Maria comentou alguma coisa assim, eu não precisei me adaptar, entende? E eu acho que isso foi um diferencial, assim, pra não me assustar com isso. É óbvio que, por exemplo, a Maria, que viveu ali um presencial, ir para um virtual, tipo, um jogo virtual, foi muito mais complexo, ao meu ver, do que, tipo, simplesmente chegar lá e lidar com o virtual. Mas sim, é muito estranho você, tipo, tá lidando ali com pessoas, né? Criar uma confiança. Porque é um ambiente de confiança. É você ter confiança para errar, é ter confiança para acertar e se sentir bem naquele ambiente, né? Porque já tem muita pressão. Se você ainda tiver uma pressão interna desconfortável, né? Óbvio que existe para você fazer o mínimo, mas assim, aquela coisa de trazer um ambiente desconfortável, aí você não cresce. E isso sim, eu tive um pouco de medo, né? Porque eu não conhecia o interno das pessoas. Mas eu até mencionei isso no início, eu acho que a gente soube muito bem, juntos, todo o time, construir algo sólido. E nisso a gente envolveu os nossos pessoais, os nossos problemas, os nossos imprevistos, as nossas inconstâncias. Eu acho que a sinceridade também ajudou muito o time. Era falar, poxa, não pude estudar, não deu. E era isso, era saber também tirar sarro, fazer piada na hora que dava.
porque é nesses momentos, eu acho, que a gente cria essa segurança, vai conhecendo as pessoas e consegue se sentir mais confortável num ambiente que já é tão hostil, né? Muitas vezes a gente não via nem a cara da pessoa, às vezes só foi conhecendo, né, enfim, numa oportunidade específica. E é muito bom hoje falar que, tipo, cara, eu me sinto muito bem no ambiente e... eu amo Petrobras, tudo pra mim. Não dá, Ai, não sei muito se fofa. Tô muito intensa, gente, eu não sei. Aham. Não sei falar bonito. Ai, não sabe, poxa. Não sei. Não, desculpa. Mas assim, exatamente. É muito bonito, assim, realmente de ver o carinho que você conseguiu desenvolver no remoto. Acho que é grande desafio, né? Tanto da pandemia que surgiu. E é muito legal como você conseguiu criar esses vínculos muito fortes, inclusive. Então, fofo, bem fofo, meu É lindo, comentário. né? Emocionante. Lindo, emocionante. Ai, Deus. E aí, uma pergunta para Maria, do Marco. Como o Petrobol contribuiu para o seu amadurecimento como líder e como pessoa? Nossa, Marco, valeu. Não, Marco me ensinou muita coisa. Muito sobre como lidar com o Petrobol, me ensinou muitas técnicas. Falando assim, de estratégias de jogo, de funcionamentos. Então, isso já me ajudou a ter uma visão mais holística, uma visão macro de o que está acontecendo, o que a gente tem que focar. E isso já me ajudou a conseguir passar isso para o time. Mas a crescer como líder e como pessoa, eu acabo colocando os dois juntos, porque todo mundo é um líder, de certa forma. Porque o líder não é você sair delegando e falando, faz isso, faz aquilo. Você não estudou, então não vou falar com você. Te colocar de castigo, Júlia. Coisas assim. Não é isso. Morria de medo. Você estar ali como exemplo, sabe? Você dar o exemplo, você incentivar as pessoas. Ter muito aquelas palestras motivacionais com o time na véspera de jogo. Ou então, quando precisa, você dá um puxão de orelha. Mas me ajudou muito a ter responsabilidade, porque se eu não fizesse, por que eles iam fazer? Então, eu realmente tinha que não deixar essa peteca cair o tempo todo. E tá sempre... Isso me deixou muito próxima deles também, porque eu sempre busquei ouvir todo mundo, busquei entender o que estava acontecendo, para tentar tornar a experiência melhor para cada um. Então, isso me ajudou a me aproximar deles. Então, as conexões que eu fiz dentro do Petrobol sempre foram muito sinceras. Eu acho que uma forma... E isso me agregou muito como pessoa, porque eu tive contatos valorosos para mim. Eu acho que é isso, sabe? Ai, muito bom, muito fofo, assim. Acho que de novo, é um momento muito de carinho que vocês têm nesse espaço, então isso é muito legal. E dá para ver quanto isso ajuda ainda mais para o crescimento de vocês, né? Principalmente Maria como capitã, eu acho que tendo esse carinho, além de todo o profissionalismo que tem que ter dentro do espaço, com certeza mostra para um crescimento enorme. Tanto que tá aí, sabe, com toda essa trajetória, com um novo estágio, então com certeza isso já demonstrou evolução. Eu acredito que é a última pergunta. Eu caí, gente, aí assim, tô recuperando o chat. Qualquer coisa, se tiverem mais perguntas, podem mandar. Mas a pergunta da Nath, da Natália, né? Que intimidade. Para as duas, na verdade, de como foi o primeiro contato de cada uma com o Petrobol, né? Quem levou vocês para o projeto? Como é que foi essa entrada? Olha, eu vou ser direto que não é muito fácil. Pra Maria. Já falei isso aqui umas 30 vezes. Isso é verdade. E é isso. Foi Eu ela. fui atrás dela. Não ia chegar se não fosse ela. E, tipo, você tava falando aí de líder. Eu sempre falo pra ela, e eu acho que isso também é muito importante. Eu vejo nela uma figura de líder muito sólida. Porque ela não é... sei lá, a Maria, ela é fluidez, sabe? E líder é isso. É equilíbrio e fluidez. Em como você vai tratar os outros, em como quando você precisa ser séria, quando você não precisa. E é aquilo. Você cria confiança. Então, sei lá, ter o convite dela foi ótimo. E eu fui praticamente arrastada, né? Porque eu tava meio insegura. Mas deu certo. Estamos aqui. Um incentivozinho a mais, né? Tem que ter. Fez uma pressão. Leve pressão. Medo não pode parar, gente. Senão... O meu primeiro contato foi muito engraçado. Fui eu e Yuri juntos. A gente viu um cartaz na UF.
falando assim, venha fazer parte do Petrobol. Eu lembro até hoje, era uma foto do tio Sam falando assim, we want you. Eu falei assim, ó, Yuri, we want you. E a gente falou, vamos ver no que vai dar. E a gente fez o processo seletivo, passou, aí eu conheci o Marco, que era o capitão na época, conheci o resto do time, tinha a Pamela, a Aline, tinha o outro Marco, e a partir daí comecei a tomar gosto. Me aproximei muito do Marco nisso, por isso que acabei aprendendo muito sobre o jogo, e ele me incentivou muito durante esses anos todos. Eu olhava o Marco assim, cara, o Marco sabe muito. E aí depois veio uma galera legal também. Isso. Mas de fato foi um cartaz. E deu no que deu. Um cartaz ótimo. Inclusive, eu acho que eu lembro desse cartaz. Eu lembro que eu vi ele e fiquei, gente, que é isso? Tanto que eu entrei. Coisa de louco, né? E minha primeira lição com o Yuri falou assim: ó, dever de casa para vocês. Aprender sobre Petrobol. E lá foi a gente pesquisar sobre Petrobol. Essa galera de hoje é muito Nutella, porque eu entro, eu explico como é que é o Petrobol, eu pego na mão de todo mundo e vou. Eu não, eu e o Yuri, a gente se virou ali. Tirei várias dúvidas. Muito bom, cada um no seu jeitinho, né? Mais importante, estando aí. Gente, então, de novo, se eu pulei a pergunta de alguém, puderem mandar de novo, enfim, etc., porque a internet não colaborou, mas eu acredito que abracei todas as dúvidas, inclusive, eu pedi aqui para o capítulo parar a gravação. Caso queiram recuperar alguma coisa, provavelmente vai para o YouTube, para o nosso YouTube do capítulo, mais uma vez o Merchan. Então, depois de parar a gravação, em uns dias a gente vai colocar lá.